O tempo é curto. Sermão, de Charles Haddon Spurgeon, 1 Coríntios 7, 29-31. Isso teria sido uma afirmação verdadeira. Comparado com a eternidade, o tempo, no máximo, é apenas a ponta de um alfinete. Mas observe o que o texto diz: o tempo é curto. É o tempo de nossa vida, o espaço de nossa oportunidade, o pouco tempo que estaremos no atual estágio de ação, isso é curto. É estreito e contraído, como sugere o original. Eis, diz o salmista, tu fizeste os meus dias como a respiração de uma mão, e minha idade é como nada diante de ti. Breve é o tempo que nos destinamos, irmãos, no qual podemos servir ao Senhor nosso Deus. Esta é uma verdade que todos acreditam, conhecem e confessam. É banal como um provérbio em todas as línguas, no entanto, quão poucos de nós agimos como se acreditássemos nisso. Temos consciência da precariedade da vida alheia, mas, de uma forma ou de outra, nos convencemos de que nosso próprio tempo não é tão limitado quanto o deles. Achamos que temos tempo suficiente e margem suficiente, mas nos admiramos que nossos vizinhos possam ser tão descuidados e pródigos de dias e anos, pois observamos as rugas em suas sobrancelhas. Detectamos os cabelos grisalhos em suas cabeças e percebemos os augúrios da morte em seu semblante, e não duvidamos que eles em breve terá que render em sua conta. Todos os homens pensam que todos os homens são mortais, menos eles mesmos. É um pensamento noturno que pode muito bem nos assustar, enquanto descansamos dos negócios e da agitação, ou do desperdício e libertinagem de cada dia seguinte. Por que esconder de si mesmo o declínio do trabalho de sua própria vida, o enfraquecimento de sua própria força, a tecelagem de suas próprias mortalhas? Como criatura, você é frágil. Como habitante do mundo, você está exposto a baixas. Como homem, há um tempo determinado para você na terra. Você deve ser arrastado pela maré vazante, você deve ir com o resto de sua geração. Pergunte a um anjo o que ele pensa da vida de um mortal, e ele lhe dirá que ele se lembra de quando o primeiro homem foi feito, e desde então a terra tem mudado seus inquilinos e ido em incontáveis sucessões. Por um tempo, eles flutuaram na superfície, depois afundaram no riacho. A princípio, eles lutaram por séculos, mas, depois disso, eles falharam, nenhum deles, em atingir 1/10 dessa idade primitiva. Vida curta, diz o anjo, eles me parecem como folhas em uma árvore, como insetos na terra, como moscas no ar. Como a grama que floresce nos prados, mal as contemplei antes de serem cortadas, murchas e desaparecerem. Ou, se você nunca encontrou um anjo para interrogá-lo, converse familiarmente com uma das árvores de uma floresta antiga. Pergunte o que ele viu, e, embora não possa falar em tons articulados, você pode emprestar-lhe uma língua, e ela lhe dirá que centenas de anos se passaram e a história se acumulou, desde a época em que era uma bolota até agora que cobre um amplo espaço com sua folhagem espalhada. Sim, o carvalho e o olmo podem nos dizer que o homem é apenas uma criança de hoje. Você prefere se aconselhar com seus semelhantes? Então pergunte ao velho o que ele pensa da vida. Ele lhe dirá que, quando era menino, achava que tinha muito tempo pela frente. Os dias pesavam tanto em suas mãos que ele passava as horas jogando e ficava feliz quando os aniversários contavam os anos que se foram. Era seu forte desejo e sua ambição ofegante, libertar-se das amarras da infância e lançar-se no grande mar de turbulência e empreendimento, mas agora ele olha para esses 70 anos, que foram se acumulando gradualmente, como um sonho. Através de todos os estágios irregulares da jornada da vida, o tempo presente é sempre desconcertante, deve ter passado antes de ser compreendido. Parece-lhe que foi ontem que deixou o telhado do pai para ser aprendiz. Ele se lembra disso distintamente e conta com carinho sobre alguma coisa curiosa que aconteceu naqueles tempos antigos. Faz pouco tempo desde que os sinos tocaram seu repique de casamento, e agora seus filhos atingiram a maioridade, e os filhos de seus filhos sobem em seus joelhos e o chamam de avô. No entanto, ele se lembra quando, como se fosse ontem, ele próprio era uma criança pequena, e seu avô o apertou contra o peito. Meus veneráveis amigos, através de todos os estágios irregulares da jornada da vida,
O tempo presente é sempre desconcertante, deve ter passado antes de ser compreendido. No entanto, talvez haja entre vocês alguns veteranos grisalhos, algumas matronas idosas, que precisam ser lembradas de que o tempo é curto. A saúde e a atividade atuais podem tentá-lo a esquecer que a natureza, no seu caso, está à beira de seus limites. E se sua estrutura for forte? E se a flor ainda persistir em suas bochechas? Você quase alcançou a meta, o prazo estipulado que os mortais eu vi dias bonitos, no outono, quando o ar estava suave, não pode passar na primavera amena, mas eles não prometeram outro verão. Eu sabia que a estação estava muito avançada para o inverno. Atrasar sua aproximação por muito mais tempo. Então, meu velho amigo, esteja certo de que a hora de sua partida está próxima. Se 5, ou mesmo 10 anos mais forem concedidos a você, quão rapidamente eles devem passar quando 70 anos se passaram tão rapidamente? O remanescente de seus dias certamente cobrirá pouco espaço quando toda a bússola de sua vida se estender por uma área tão pequena. Seja parcimonioso de minutos agora, embora você possa ter sido, ao mesmo tempo, pródigo de anos. No fim da vida, você não tem tempo para negociar e adiar, resolver, e ainda brincar com as resoluções, desperdiçar oportunidades de ouro. O tempo é curto. Mas, para estimar esta verdade corretamente, podemos muito bem deixar de lado os ciclos que os anjos testemunharam, os séculos em que as árvores floresceram e as estações que vêm e vão na memória de nossos antepassados, para considerar os anos da mão direita do Altíssimo. Informe-se na boca do Senhor, aconselhar-se com o Deus Eterno. Lembre-se de como está escrito: 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, e como uma vigília da noite. Um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está assentado sobre o círculo da terra, e seus habitantes são como gafanhotos, coisas efêmeras, insetos de uma hora, comparados a ele. Como a relva brotamos, e como a relva somos ceifados. Comparada com o tempo de vida do Eterno, o que é a nossa vida? Não há comparação, é quase insignificante demais para o contraste. Meus dias são como uma sombra que declina, e estou seco como a erva. Mas tu, ó Senhor, durarás para sempre, e tua lembrança por todas as gerações. Eu gostaria de ter o poder de imprimir essa verdade em cada coração. Como não o fiz, tentarei apontar a moral que isso sugere e orar para que o Espírito de Deus possa selar a instrução em cada coração. Tempo é curto, assim, primeiro, adverte, segundo ponto, sugere, então, o terceiro ponto, alarma. Primeiro ponto, adverte. Se você conhecesse o valor real do tempo, evitaria o menor desperdício de uma coisa tão preciosa. Os tolos dizem que o tempo é longo, mas só os tolos falam assim. Eles dizem que o tempo é feito para escravos. Só ele é um homem livre que sabe usar bem o seu tempo, e ele é realmente um escravo que considera escravidão seguir seu chamado com uma boa consciência e servir a seu Deus com diligência, fidelidade e zelo. Sabendo que o tempo é curto, você e eu não temos uma hora para desperdiçar com diversões inúteis. Existem algumas diversões que proporcionam uma pausa na tensão incessante do trabalho e da ansiedade, e são proveitosas para fortalecer a mente e fortalecer os nervos. Estes não são apenas permitidos, eles são adequados e apropriados, mas, embora a recreação seja necessária e conveniente para manter as faculdades mentais e físicas em funcionamento, não podemos tolerar tal dissipação que tende mais a enervar do que a revigorar a constituição. O gosto popular exibe sua própria perversidade ao buscar extrair prazer da loucura e do vício. A moda dá sua sanção a muitos passatempos que mal se tornam pessoas sábias, racionais e inteligentes, mas o cristão, em seus relaxamentos, deve buscar impulso saudável e evitar estimulantes nocivos. O tempo é curto, não podemos nos dar ao luxo de perdê-lo em conversas sem sentido, fofocas ociosas ou escândalos domésticos. Tampouco podemos nos dar ao luxo de planejar uma rodada de frivolidades vazias para passar uma tarde ou uma noite, como é costume de alguns. Nosso tempo é precioso demais para ser desperdiçado em visitas formais e visitas meticulosas.
Bem, Cotton Mather pode reclamar da intrusão de uma certa pessoa, que ligou para vê-lo, pois as pessoas visitam os ministros, como se seu tempo não tivesse importância. Eu preferiria dar a esse homem um punhado de dinheiro, disse ele, do que ele deveria ter desperdiçado meu tempo. Você considera uma pequena coisa invadir nossos minutos, mas, ao fazê-lo, pode estragar nossas horas. Quer você pense assim, quer não, muitas vezes é uma distração para nós sermos incomodados com coisas triviais no meio de nossos compromissos sagrados. Podemos ser chamados de um estudo absorvente, podemos ser rudemente interrompidos quando nossos joelhos estão dobrados, e nosso coração está sendo elevado a Deus em intercessão. Podemos ter nossas mentes desviadas dos assuntos mais importantes para ouvir as observações mais frívolas. Disse de Henry Martin que ele nunca perdeu uma hora. Eu gostaria que pudesse ser dito de nós, que não perdemos nem uma hora do nosso tempo, nem uma hora do tempo de outras pessoas. Irmãos, o tempo é muito curto para fazer do desejo de relações amistosas uma desculpa para a conversa fiada. Não é preciso muita imaginação para imaginar dois homens, ambos crentes no Senhor Jesus Cristo, chamados para serem santos e considerados fiéis, reunidos em uma sala e cumprimentando-se como amigos. Eles certamente terão algo para falar. Todo o céu está cheio da glória de Deus, e a terra está cheia de suas riquezas. Há alcance suficiente para o pensamento, para a fala, para uma conversa proveitosa. Ouça um pouco. Observa-se que o tempo está muito frio. Sim, diz o outro, a geada ainda está muito forte. Lá eles ficam, eles não têm mais nada a dizer até que, atualmente, um deles comenta, vai ser bastante escorregadio viajar esta noite, ao que vem a resposta, ouso dizer que muitos cavalos cairão. E são estes os homens de quem Pedro testifica que eles são redimidos, com o precioso sangue de Cristo, de sua vã conversa, recebida por tradição de seus pais? São estes os homens que se tornaram participantes do Espírito Santo? Essa frivolidade é apropriada para os herdeiros do céu? Há uma antiga profecia que eu adoraria ver cumprida na história moderna. No Salmo de Louvor de Davi, apenas um salmo, o 145, tem esse direito. Ele diz, todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te abençoarão. Eles falarão da glória do teu reino e falarão do teu poder, para dar a conhecer aos filhos dos homens seus atos poderosos e a gloriosa majestade de seu reino. Por meio de uma conversa como essa, amado, você pode redimir o tempo nestes dias maus, mas você tem medo de ser acusado de hipocrisia ou de levar sua religião um pouco longe demais. Irmãos, já é hora de termos um pouco mais dessa hipocrisia e levarmos a religião um pouco mais longe do que costumamos, pois oportunidades de ouro são perdidas e o intercâmbio proveitoso de pensamentos sagrados é lamentavelmente negligenciado. Antigamente, aqueles que temiam ao Senhor falavam frequentemente uns com os outros, e o Senhor atendeu e ouviu. Não muito disso prevalece agora entre os cristãos professos. Muito pouco é dito que vale a pena ser ouvido pelos homens, muito menos que vale a pena ser ouvido por Deus, e se ele o ouvisse, em vez de anotá-lo em um livro de recordações e dizer, eles serão meus, certamente, em sua infinita misericórdia, ele deixaria de registrar os pensamentos vãos e as palavras vazias que poderiam ser apenas um estigma sobre seus personagens. Pela brevidade do tempo, então, e pela rapidez de seu voo, admoesto você a se abster de todos os abusos da língua. Invista cada hora de alguma maneira lucrativa, que, quando passado, não pode ser perdido. Seus lábios sejam uma fonte da qual todos os riachos que fluam tenham o sabor da graça e da bondade. Ele deixaria de registrar os pensamentos vãos e as palavras vazias que só poderiam ser um estigma em seus personagens. Pela brevidade do tempo, então, e pela rapidez de seu voo, admoesto você a se abster de todos os abusos da língua. Invista cada hora de alguma maneira lucrativa, que, quando passado, não pode ser perdido. Que seus lábios sejam uma fonte da qual todos os riachos que fluam tenham o sabor da graça e da bondade. Ele deixaria de registrar os pensamentos vãos e as palavras vazias que só poderiam ser um estigma em seus personagens. Pela brevidade do tempo, então, e pela rapidez de seu voo,
admoesto você a se abster de todos os abusos da língua. Invista cada hora de alguma maneira lucrativa, que, quando passado, não pode ser perdido. Que seus lábios sejam uma fonte da qual todos os riachos que fluam tenham o sabor da graça e da bondade. Além disso, o tempo é muito curto para indecisão e vacilação. Sua resolução e retratação, seu planejamento e maquinação, seu sono e sonho, seu despertar do sono apenas para afundar em um estado mais sonolento do que antes, são uma zombaria da vida e um assassinato intencional de tempo. De quantos de vocês é verdade que, se alguma vez tiveram um propósito nobre, nunca encontraram um momento conveniente para realizá-lo? Às vezes, à beira da conversão, você parou até que suas convicções esfriassem. 10 ou 20 anos atrás, você ouviu o apelo, meu filho, dê-me o seu coração, e você respondeu, eu irei, mas, até hoje, você nunca cumpriu sua palavra. Vá trabalhar na minha vinha, disse o mestre. Eu vou, senhor, foi sua pronta resposta, ainda assim você nunca foi. Hoje, como outrora, você está ocioso. Alguns de vocês, de fato, estavam em uma condição mais esperançosa 30 ou 40 anos atrás do que estão no presente. Que relato você pode dar de si mesmo? O que aconteceu com esses anos intermediários? A infinita misericórdia de Deus o manteve fora do inferno, mas não há garantia de que sua longanimidade o protegerá da destruição por mais um instante. Ó senhores, o tempo é curto, os negócios urgentes, a crise iminente. É uma loucura hesitar entre duas opiniões. Se Deus é Deus, sirva-o, e se não, escolha a alternativa e sirva Baal. Deixe sua mente ser decidida, de uma forma ou de outra, sem mais demora. Por quanto tempo vocês hesitarão entre duas opiniões? Mas não há garantia de que sua longanimidade o protegerá da destruição por mais um instante. Ó senhores, o tempo é curto, os negócios urgentes, a crise iminente. É uma loucura hesitar entre duas opiniões. Se Deus é Deus, sirva-o, e se não, escolha a alternativa e sirva Baal. Deixe sua mente ser decidida, de uma forma ou de outra, sem mais demora. Por quanto tempo vocês hesitarão entre duas opiniões? Mas não há garantia de que sua longanimidade o protegerá da destruição por mais um instante. Ó senhores, o tempo é curto, os negócios urgentes, a crise iminente. É uma loucura hesitar entre duas opiniões. Se Deus é Deus, sirva-o, e se não, escolha a alternativa e sirva Baal. Deixe sua mente ser decidida, de uma forma ou de outra, sem mais demora. Por quanto tempo vocês hesitarão entre duas opiniões? E vocês, cristãos, com seus grandes projetos ilusórios, como eles se dissolvem? Alguns de vocês já teriam feito muita coisa útil se não tivessem sonhado em fazer tanto que é imponente. Oh, que planos maravilhosos para evangelizar Londres, para converter todo o continente da Europa a Cristo, flutuam no cérebro ou evaporam em um discurso, e nada é feito. Somos como um certo czar da Rússia, de antigamente, que sempre quis dar um segundo passo antes de dar o primeiro. Estamos sempre projetando algum esquema maravilhoso que se mostra maravilhoso demais para ser executado. Então sonhamos com o que deveria ser e deveria ser, do que poderia ser, e como esperamos que seja. Tais sonhos são filhos de um cérebro ocioso. Os sonhadores ficam apáticos e nada é feito. Em nome do Deus eterno, eu te imploro, se você o ama, começar a trabalhar para ele. Melhor matar um único inimigo do que sonhar em massacrar um exército. É melhor semear um único grão de milho ou plantar uma única folha de grama do que sonhar em fertilizar o Saara ou recuperar do poderoso mar incontáveis acres de terra fértil. Façam algo, senhores, façam algo. Já é hora de despertar do sono, pois o tempo é curto. Esse pensamento pode servir para nos alertar contra outra loucura, o de especular sobre belos pontos de teologia controversa. Você sabe como os escolásticos costumavam debater e discutir sobre quantos anjos poderiam ficar na ponta de uma agulha, e com muitas outras proposições, não menos absurdas, eles se cansavam.
Estranhamente, de fato, a engenhosidade dos homens foi sobrecarregada para encontrar assuntos para discussão nos dias sombrios daqueles estúpidos doutores em conhecimento. Há algo desse espírito no exterior até agora. Os ministros dedicarão sermões inteiros à discussão de alguma semântica ou sofisma que não signifique um fio de cabelo para ninguém no universo. Em geral, tenho notado que, quanto menos importante é o ponto, mais ferozmente algumas pessoas o defenderão, como se o mundo pudesse ruir e se arruinar, e todos os pecadores nele fossem vendados para a perdição, e a obra da salvação devesse ficar parado para ter este ponto discutido. Um irmão, que me encontra ocasionalmente, nunca pode ficar 5 minutos em minha companhia, mas o que ele me ataca sobre a questão do livre-arbítrio e da predestinação, eu disse a ele, na última vez que o vi, que resolveria isso com ele um dia desses, mas devo adiá-lo até depois do dia do julgamento, pois estava muito ocupado para falar sobre isso agora. Eu me sinto assim em relação a muitas perguntas. Existem irmãos que podem explicar completamente o livro do Apocalipse, embora eu geralmente ache que eles exclamam um contra o outro, até que declamam um ao outro da face da terra. Mas eu preferiria proclamar a cruz de Cristo e explicar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João do que decifrar as imagens de Ezequiel ou os símbolos do Apocalipse. Bem-aventurado aquele que pode expor os mistérios. Não tenho dúvidas sobre sua bem-aventurança, mas estou perfeitamente satisfeito com outra bem-aventurança, a saber, se posso trazer pecadores a Jesus e ensinar aos santos algumas verdades práticas que podem guiá-los na vida diária. Parece-me que o tempo é muito curto para subir de balão com especulações, ou para descer as minas do pensamento profundo, para trazer à tona algumas quinquilharias e migalhas de conhecimento singular. Queremos salvar almas e conduzi-las àquele céu onde a presença de Deus torna o dia eterno. Isso me parece ser a demanda premente sobre nós agora que o tempo é curto e chega a noite em que ninguém pode trabalhar. Ou mergulhar nas minas do pensamento profundo, para trazer à tona algumas bugigangas e fragmentos de conhecimento singular. Queremos salvar almas e conduzi-las àquele céu onde a presença de Deus torna o dia eterno. Isso me parece ser a demanda premente sobre nós agora que o tempo é curto e chega a noite em que ninguém pode trabalhar. Ou mergulhar nas minas do pensamento profundo, para trazer à tona algumas bugigangas e fragmentos de conhecimento singular. Queremos salvar almas e conduzi-las àquele céu onde a presença de Deus torna o dia eterno. Isso me parece ser a demanda premente sobre nós agora que o tempo é curto e chega a noite em que ninguém pode trabalhar. Que isso também nos admoeste, irmãos, a unicidade de propósito. Devemos ter apenas um objetivo. Se tivéssemos bastante tempo, poderíamos tentar 2 ou 3 esquemas ao mesmo tempo, embora mesmo assim provavelmente falhássemos por falta de concentração de nossas energias, mas como temos muito pouco tempo, é melhor economizá-lo cuidando de uma coisa. O homem que dedica todo o seu pensamento e força à realização de um objetivo razoável geralmente é bem-sucedido. Minha alma, incline-se e coloque-se para a glória de Deus, seja este o único objetivo de todo o teu ser. Forme suas amizades e ordene suas ocupações, de modo a cumprir este primeiro e mais alto dever da vida. Seja seu único motivo viver para sua honra e, se necessário, até mesmo morrer para promover seu renome entre os filhos dos homens. Apresentem seus corpos como um sacrifício vivo. Sintonizem suas almas com o grande aleluia, enquanto eu viver, bendirei o Senhor, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. Que tudo que respira louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Meus irmãos, este sublime entusiasmo operará maravilhas. Você dissipa sua força e desperdiça suas oportunidades dividindo sua atenção. Você diz que quer ser cristão, enquanto isso, seu coração está voltado para a obtenção de riquezas. Você procura abastecer sua mente com o aprendizado e a sabedoria do mundo. Deseja ganhar reputação como um bom conversador em companhia e um convidado alegre no conselho social. A ambição o leva a buscar a fama entre seus companheiros. Muito bem. Não vou denunciar nenhuma dessas coisas, mas eu usaria todos os meios de persuasão para induzir vocês que são crentes em Cristo a renunciar ao mundo. Se Cristo vos comprou com o seu sangue e vos redimiu deste presente mundo mau,
doravante, ele tem uma reivindicação sobre você como seu servo, e é por sua conta e risco que você assume quaisquer atividades que sejam inconsistentes com uma entrega total de si mesmo a ele. Você pertence a ele, então vive inteiramente para ele. A razão pela qual a maioria dos cristãos nunca alcança qualquer eminência na vida divina é porque eles deixam as correntes de sua vida correrem em uma dúzia de pequenos riachos gotejantes, ao passo que, se eles os encurralassem em um canal e enviassem àquele uma corrente fluindo para a glória de Deus, haveria tal força e poder sobre seu caráter, seus pensamentos, seus esforços e suas ações, que eles realmente viveriam enquanto vivessem. Segunda, o tempo é curto. Isso sugere. Você sabe que reflexo esse fato me sugeriu? Certamente, então, pensei, tenho alguma oportunidade de seguir a obra da fé, a paciência da esperança e o trabalho do amor, embora não a oportunidade que tive antes. Então, imaginando para mim mesmo um ideal de uma vida curta toda usada, nada desperdiçado, tudo consagrado, nada profanado, parecia-me ver um menino entregando seu jovem coração a Cristo. Eu vi o menino crendo em Jesus enquanto ainda estava sob o teto de seu pai e sob os cuidados de sua mãe. Assim que se salvou, começou imediatamente a servir a Deus como um menino, e ainda aumentando em inteligência e energia como um jovem, e depois como um jovem, desde o início ele se dedicou, com toda a intensidade de seu ser, ao serviço de seu Senhor. Ele era tão diligente e perseverante que não perdeu tempo. Tão zelosamente ele vigiava seu próprio coração, e tão longe estava de cair em pecado, que não havia intervalos tristes gastos em vagar e retroceder, e refazer seus passos em arrependimento do mal, em ficar morno e então reacender o antigo ardor. Com os olhos da minha mente, segui aquele jovem vivendo uma vida santa por uma sucessão de anos, subindo a mais alta plataforma possível de espiritualidade e mantendo-me lá, e ao mesmo tempo abençoado com tanta abundância de graças e dons do Espírito de Deus, pois deve fazê-lo produzir muitos frutos para a glória do Pai, fazer muito pela honra de Jesus, provar uma grande bênção para a Igreja, dar um rico testemunho ao mundo e difundir benefícios salvíficos para as almas dos homens. Que não houve intervalos sombrios gastos em vagar e retroceder, e refazer seus passos para se arrepender do mal, ficar morno e depois reacender o antigo ardor. Com os olhos da minha mente, segui aquele jovem vivendo uma vida santa por uma sucessão de anos, subindo a mais alta plataforma possível de espiritualidade e mantendo-me lá, e ao mesmo tempo abençoado com tanta abundância de graças e dons do Espírito de Deus, pois deve fazê-lo produzir muitos frutos para a glória do Pai, fazer muito pela honra de Jesus, provar uma grande bênção para a Igreja, dar um rico testemunho ao mundo e difundir benefícios salvíficos para as almas dos homens. Que não houve intervalos sombrios gastos em vagar e retroceder, e refazer seus passos para se arrepender do mal, ficar morno e depois reacender o antigo ardor. Com os olhos da minha mente, segui aquele jovem vivendo uma vida santa por uma sucessão de anos, subindo a mais alta plataforma possível de espiritualidade e mantendo-me lá, e ao mesmo tempo abençoado com tanta abundância de graças e dons do Espírito de Deus, pois deve fazê-lo produzir muitos frutos para a glória do Pai, fazer muito pela honra de Jesus, provar uma grande bênção para a Igreja, dar um rico testemunho ao mundo e difundir benefícios salvíficos para as almas dos homens. Este era o meu ideal de um vaso adequado para o uso do Mestre, que pairava sobre ele com amor. A criança tornou-se um homem. Sua vida foi breve, logo acabou. Nossos dias na Terra são como uma sombra, mas, felizmente, podem ser radiantes e deixar um rastro de luz atrás de si. O próprio Deus não poderia olhar para baixo, com certa admiração, de sua morada eterna na carreira que esbocei? Os fios finos de momentos fugazes são elaborados no belo tecido de uma biografia completa. Dotado de um talento, tempo, e esse dote escasso, o presente tão valorizado a ponto de ser economizado, tão cuidado que nunca é desperdiçado, empregado de maneira tão útil que seu gasto criterioso nunca pode ser lamentado em vão, investido de maneira tão lucrativa que o mordomo fiel dá as boas-vindas ao advento de seu senhor, pronto e ansioso para prestar contas. E isso é como eu gostaria de ser.
Alguns de vocês, que não são convertidos, nunca podem esperar receber a saudação que aguarda um servo tão fiel do Senhor Jesus Cristo. Você perdeu sua oportunidade de ouro, você desperdiçou sua substância em uma vida desenfreada. Mas não há aqui crianças a quem isso seja possível, e jovens que possam converter meu devaneio em narrativa? Oh, para homens e mulheres com uma ambição e um empreendimento, para glorificar o Senhor. Desejo ardentemente que Deus seja glorificado em mim, e isso não em pequena medida. Tenho rezado, e rezo para que Ele faça o máximo que puder de mim, para fazê-lo de qualquer maneira. E se, para esse fim, eu tiver que ser lançado na fornalha da aflição e sofrer por causa dele? E se minha honra fosse pisoteada no pó e meu nome se tornasse um assobio e um provérbio, e uma reprovação entre os filhos dos homens, enquanto o testemunho da minha integridade está nas alturas? Aqui estou eu, ó Senhor, para fazer qualquer coisa, para suportar qualquer coisa que tu lances. Apenas obtenha tanta glória para o seu próprio nome quanto pode ser obtida de uma criatura tão pobre quanto eu. Quem se juntará a mim nesta petição? Os votos feitos em nossa própria força são vãos, mas encarrego solenemente cada jovem cristão de fomentar essa aspiração. Em nome daquele que o redimiu com seu sangue, cinge os lombos de sua mente e examine o curso que você deve seguir. Prepare-se para o bom combate da fé, no qual você deve se envolver. Viva com a máxima consagração possível de toda a sua masculinidade em sua tríplice natureza, espírito, alma e corpo. Entregue-se sem reservas ao Senhor Jesus Cristo. Não pare para negociar. O tempo é curto, portanto, tudo que a tua mão achar para fazer, faze-o com a tua força, pois não há trabalho. Terceira, o tempo é curto. Isso nos inspira. Deve nos incendiar com zelo pela ação imediata. O sol se apressa, as areias baixam. Como é o tempo aceito? Que aqueles que amam o Senhor sejam rápidos. O tempo para fazer as ações que tu deves fazer, ou deixá-las desfeitas, passa rapidamente. Não diga, farei isso daqui a pouco. Faça isso de uma vez. Outros deveres esperam por ti, breve é o espaço alocado a ti para todos. Seus filhos são convertidos? Ore com eles esta noite. Não deixe o amanhã chegar sem colocar seus braços em volta de seus pescoços, ajoelhar-se com eles devotamente e orar fervorosamente para que Deus salve suas almas. É assunto do rei e exige pressa. O tempo é curto tanto para os outros quanto para você. Um irmão claro me disse, 1 ou 2 semanas atrás, que um homem, que trabalhava para ele com frequência, trazia mercadorias quando terminavam, e ele pensou que na próxima vez que o homem entrasse, ele falaria com ele sobre sua alma. Quando ele veio, porém, os negócios absorveram a atenção do patrão e o homem faleceu. Ele sentiu, não sabia exatamente por quê, uma pontada em sua consciência, e resolveu que, na próxima ocasião, indagaria sobre seus interesses eternos, mas ele estava muito atrasado. Em vez de voltar, um mensageiro trouxe a notícia de que ele estava morto. Assustado com a notícia, nosso irmão não encontrou consolo em arrependimentos, embora lamentasse como alguém que não poderia perdoar a si mesmo uma centena de oportunidades desperdiçadas na presença de uma forte autocensura. Oh, que uma inspiração o constrangesse a servir ao Senhor agora! Cada vez que o relógio bate, parece dizer agora. O tempo é tão curto que o assunto é urgente. Não espere, jovem, para pregar Jesus até que você tenha mais instrução, começar de uma vez. Você, quem pretende fazer algo pelos pobres de Londres quando tiver acumulado mais dinheiro, gaste seu dinheiro agora, faça de uma vez. Você, que pretende deixar uma grande quantia para instituições de caridade quando morrer, não adie isso, sejam seus próprios executores. Distribua o capital de uma vez, obtenha alguma alegria e conforto com isso. Agora é a hora de realizar um bom propósito. Antes de você ser salvo, a mensagem para você era, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Depois que você for salvo, a mensagem para você é, hoje, obedeça a sua voz e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, mente, alma e força.
O tempo é curto, então aproveite ao máximo. Obtenha alguma alegria e conforto com isso. Agora é a hora de realizar um bom propósito. Antes de você ser salvo, a mensagem para você era: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Depois que você for salvo, a mensagem para você é: hoje, obedeça a sua voz e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, mente, alma e força. O tempo é curto, então aproveite ao máximo. Obtenha alguma alegria e conforto com isso. Agora é a hora de realizar um bom propósito. Antes de você ser salvo, a mensagem para você era: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Depois que você for salvo, a mensagem para você é: hoje, obedeça a sua voz e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, mente, alma e força. O tempo é curto, então aproveite ao máximo. O caminho pode ser difícil, mas não pode ser longo. Portanto, suavize-o com esperança e anime-o com canções. A mentalidade mundana nos torna doentes que confessaram que somos estrangeiros e peregrinos na terra. O tempo é curto em que podemos manter quaisquer posses nesta esfera terrestre. Então, não amemos nada aqui embaixo com muito carinho. Nada trouxemos ao mundo e é certo que nada podemos levar dele. Examine seus amplos acres, mas lembre-se de que você não poderá atravessá-los por muito tempo. Olhe para suas colheitas abundantes, mas em breve outro colherá o lucro desses campos. Conte seu ouro e prata, mas saiba que a riqueza, por mais avidamente procurada, não lhe dará imunidade atual contra doenças e tristezas, nem garantirá seu bem-estar quando for chamado a deixar seu frágil cortiço. Confie no Deus vivo. Ame o Senhor e deixe que as coisas eternas absorvam seus pensamentos e envolvam suas afeições. O tempo é curto, resta que ambos os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que usam deste mundo, como não abusando dele, porque a aparência deste mundo passa. São estes reflexos sombrios? Não, queridos irmãos, o fato de que o tempo é curto deve inspirar a nós, que somos da família da fé, com as mais alegres expectativas. Você realmente acredita no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você realmente acredita que sua cabeça deve usar uma coroa de vida que não desaparece? Você realmente acredita que esses seus pés, todos calçados com sandálias de prata, estarão naquela rua de ouro puro? Você realmente acredita que essas mãos colherão frutos celestiais de árvores cujas folhas nunca podem murchar, e que você se deitará nos canteiros de especiarias nos jardins dos abençoados? Você acredita que esses olhos verão o Rei naquele dia em que ele vier em sua glória, e que esses ossos ressurgirão da sepultura, e seus corpos serão dotados de uma existência incorruptível? Sim, você diz, nós acreditamos nisso, e acreditamos intensamente também. Bem, então, eu gostaria que você o percebesse tão próximo que esperasse seu cumprimento. Quem choraria e se preocuparia com os problemas passageiros de um dia em que viu os céus abertos, viu a mão acenando e ouviu a voz que o chamou daqui? Oh, que a glória possa fluir em sua alma até que você esqueça a escuridão do caminho, e se para si mesmo, um espírito perdido, pedindo uma gota d'água para refrescar sua língua. Essa será a sua porção, pecador, a menos que você se arrependa. Pense bem. Senhores, há apenas um passo entre vocês e a morte, um pequeno passo entre vocês e o inferno, a menos que vocês creiam em Jesus. Você ainda imagina que há tempo suficiente de sobra? Eu imploro. Não alimente um pensamento tão vão. Pode ser que você suspeite que eu esteja exagerando, que eu não posso fazer em um caso como este. O tempo está passando, rápido, mas silenciosamente. Enquanto falo, os minutos passam, a hora logo se vai, o dia está quase esgotado. Eu te cobro, então, pelo Espírito sempre abençoado, ouça agora o aviso: escapar do pecado, saia desse caminho largo que leva à perdição, creia em Jesus, tome posse da vida eterna. Que o Espírito de Deus vos desperte. Que estas palavras sejam abençoadas para você.
Eles deveriam ser colocados com mais força se eu soubesse como. Com todo o fervor de minha alma, eu imploro, pois sei que seus interesses eternos estão em perigo iminente. Deus conceda que você não demore mais, para que não demore muito e pereça em sua demora. Em pouco tempo, haverá uma grande afluência de pessoas nas ruas. Acho que ouço alguém perguntando, o que todas essas pessoas estão esperando? Você não sabe? Ele será enterrado hoje. E quem é aquele? É Spurgeon. O que? O homem que pregava no tabernáculo. Sim, ele será enterrado hoje. Oramos. Senhor, agradecemos por nos lembrar da brevidade da vida e da importância de usarmos nosso tempo com sabedoria. Ajuda-nos a não adiar a consideração das coisas eternas e a vivermos com propósito e significado. Dá-nos a coragem de fazer as escolhas certas e de buscar as coisas que realmente importam. Que possamos valorizar cada momento como uma oportunidade única e buscar crescer e nos desenvolver em todas as áreas da vida. Pedimos também que abençoes aqueles que ainda não conhecem a Ti, que possamos ser instrumentos em Tuas mãos para levar a mensagem de salvação e esperança. Em nome de Jesus, amém.